Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: após o término de um casamento de 15 anos... Peraí. Ela colocou uma introdução aqui. Esse e-mail não trata do meu caso pessoal, mas do caso de uma amiga que pediu para que eu enviasse a você. Pois bem, aí começa. Após o término de um casamento de 15 anos, moça tem dificuldade em superar. Antes era alguém decidida, forte e determinada. Muitos ao redor até mesmo reparavam que ela era mais atuante em todos os aspectos da vida do que ele. Ela, não satisfeita com o jeito dele, sempre temeroso e muito inseguro, fez com que ele estudasse, lutasse e batalhasse pelos objetivos pessoais dele. Nunca falou em separação. Ele acabou se tornando o que ela queria dele. Isso era visível. À medida que as coisas foram dando certo para ele, ela ficava feliz e muito empolgada, mas percebia que ele se tornava um pouco frio e distante, cada vez mais. Sem querer pensar em nada, nem ficar criando fantasmas, culpava o estresse do dia a dia, o cansaço e a correria da atualidade mesmo. A intimidade deles como casal nunca foi aquela maravilha, mas na medida do possível, eles tentavam estar juntos, sair, visitar amigos, fazer viagens, e sempre a iniciativa para tudo partia dela. Aos olhos dos de fora, parecia o casal perfeito, mas havia muitas diferenças na intimidade que ninguém via. Meu bem, é o que eu falo. Entre quatro paredes, por isso que eu acho que nas gravações que eu estava fazendo hoje, teve um caso que eu disse assim, veja bem, porque os amigos disseram para ele, por exemplo, ela não merece você. Só que ele tinha sido super ciumento, tinha sido chato com ela. E aí eu disse assim, os seus amigos estão dizendo que ela não te merece porque eles não se envolvem amorosamente com você. Se eles tivessem se envolvido amorosamente com você, talvez eles não estivessem dizendo isso. Talvez eles estivessem dando razão para ela. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não se meter. A gente tem que tomar cuidado para não tomar partido, porque entre quatro paredes a gente realmente não sabe como é, tá? Eu já cansei de ver situações onde a pessoa, por exemplo, todo mundo ama o fulano de tal. Ama. E aí a menina, por exemplo, a namorada, ela já é mais quieta, ela é na dela, ela é meio cara fechada. Ela não é grossa, né? Mas é assim, é da personalidade dela. Ela já é fechadona. Então, a tendência é você achar que quem que é o chato da relação? O cara que é extrovertido, que chega, ou a pessoa que é fechada, que é quieta, que é na dela. Quem que, aos olhos da sociedade, vamos assim dizer, das pessoas que estão ao redor, quem que é o chato da relação? Quem que suporta quem? É ele, coitadinho, que é extrovertido, que é simpático, que é alegre, tem que aguentar aquela chata. E muitas vezes, dentro da relação amorosa, não é bem assim, não. Esse cara que é extrovertido, não sei o quê, entre quatro paredes ou dentro da relação amorosa, talvez ele seja insuportável. Talvez ele tenha manias, ele, implique com pouca coisa, fique pegando no pé dela. Então, o chato da relação, no fundo, é ele. Por isso que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Por quê? Tá vendo? Então, primeiro cuidado é esse. A gente pode estar sendo injusto. Segundo cuidado é que às vezes a gente vai estar se comparando. Porque ele é um casal maravilhoso, porque, se eu tivesse, um marido desse jeito. Bem, você não sabe como é na intimidade. Tá vendo aqui, Eles eram um casal perfeito.
Só que na intimidade havia muitas diferenças entre eles. Um dia, do nada, no auge das conquistas dele, próximo ao 15º ano do relacionamento, ele simplesmente disse com sinceridade curta e grossa: Fulana, eu não sinto mais nada por você. Aquilo foi um misto de choque e desespero. Afinal, outros casais que dizem que o casamento é assim mesmo, que tem altos e baixos, mas tudo bem. O rapaz, irredutível, deu todos os passos para colocar fim no casamento. Alegou que não sentia mais nada e que já estava saindo com outra pessoa. Uma mulher ferida e traída sente-se com a autoestima muito atingida, e nesse caso o orgulho também feriu. Afinal, o que vinha na cabeça a todo instante era: eu que ajudei esse cara a chegar aonde ele chegou, eu que levei quase 15 anos de relacionamento nas costas e o ajudei a se tornar uma pessoa melhor para a sociedade, para a família e para ele mesmo, e agora ele simplesmente me abandona? Isso aqui é um pouquinho complicado, né? Porque assim, ó, eu levei quase 15 anos de relacionamento nas costas. Bom, então já era claro que não ia dar certo. Porque se eu é que levo o relacionamento nas costas, escuta, então, meu bem, é como se fosse assim, parece que eu amo por nós dois. Então, vai chegar uma hora que é óbvio que essa pessoa, ela vai cair fora. Eu que levo o relacionamento nas costas, eu que fazer. Não. Então, assim, eu ajudei ele, certo? Eu ajudei ele por qual motivo? Qual foi o motivo de eu ter ajudado ele? Eu ajudei ele porque eu queria que ele se desenvolvesse, ou eu ajudei ele porque eu queria que ele entrasse na minha? Eu ajudei ele porque, lógico, eu queria que ele se desenvolvesse. Então, ele se desenvolveu, agora o relacionamento acabou. Não significa que o relacionamento acabou porque ele se desenvolveu, tá? Às vezes a gente acha que é isso, né? Ou seja, a hora que ele conquistou as coisas, que ele atingiu, então agora ele me deixa. Porque se fosse assim, gente, relacionamentos onde existe uma dependência financeira da outra pessoa, nunca chegariam ao fim. E eles chegam. Tá? Então, tem gente que depende sim, vai cair a qualidade de vida. Eu já atendi tanto homem quanto mulher assim, viu? Então, não pense que isso é uma coisa restrita às mulheres. Então, eu já atendi mulher que, por exemplo, ela sabia que terminar o relacionamento significaria ela perder um belo conforto. Porque, por exemplo, o salário dela era só para ela. Para ela, que eu digo assim, para os gastos dela, tipo, com salão, com maquiagem, certo? Ela era trabalhadora, tal, mas assim, o salário era livre para ela. O marido que bancava tudo. Bancava a casa, bancava o carro com gasolina, com isso, com aquilo, bancava tudo. Então o salário dela era só para ela. Ainda assim, ela chegou à conclusão de que não valia a pena continuar naquela relação? Chegou à conclusão. Terminou? Terminou. Então, às vezes a gente tem a ideia de que a pessoa mantém um relacionamento porque enquanto ele não chegou no topo, ele ficou comigo. A hora que ele chegou, ele terminou. Então, não é bem assim, não. Tem gente que é aproveitador? Tem gente que é oportunista? Então, está comigo porque está se aproveitando das oportunidades que eu estou dando. E a hora que, então, não precisar mais de mim, cai fora. Tem gente que vai agir dessa maneira? Lógico que vai. Mas o que eu quero dizer aqui é que nem sempre é assim. Nem sempre o fato da outra pessoa. Agora, veja bem, é que às vezes a gente acha que a pessoa terminou porque agora se desenvolveu. E às vezes é o contrário. Justamente por ter se desenvolvido é que percebeu muitas coisas. Inclusive, que todos esses problemas ao longo desses 15 anos de relacionamento. E terminou. Certo, gente? Tem pessoas que justamente porque se desenvolveu na área profissional, a cabeça faz assim, ó, puff.
A cabeça abre e a pessoa começa a pensar em todas as outras áreas. E ele consegue sentir que ele se desenvolveu na parte profissional, e ele quer se desenvolver em todas as outras áreas. Ele não quer mais coisas que não agreguem. Então não é pelo fato de ter se estabilizado que ele termina, mas é pelo fato de ter se desenvolvido que ele termina. Mas é óbvio, como eu disse, tem gente que sim, né? Praticamente usa a outra pessoa. E a hora que eu não preciso mais, eu descarto. Então isso também acontece? Também. A mulher da relação foi para o seu canto e o homem para o canto dele. Ele deu ajuda financeira e material para ela até por uns 2 anos após o término. Nossa, mas aqui, do jeito que falava, parecia que ela nunca não precisaria de ajuda. Ele deu ajuda financeira e material para ela até por uns 2 anos após o término, porque quis assim, por consideração e, como ele afirmava, amizade. Nunca houve por parte dele nenhum tipo de recaída. Estava e está decidido. Hoje ele tem um relacionamento estável com outra pessoa. Ela não consegue se estabelecer. Emagreceu muito, anda tendo crises emocionais fortíssimas. Precisa de ajuda terapêutica. Como ambos se casaram muito jovens, embora quase chegaram aos 15 anos de casados, não tem nem 36 anos ainda. Ele é bonito, ela também, merecem ser felizes. Me pergunto, até onde o orgulho ferido pode chegar? E, meu bem, olha, pode chegar lá no fundo do poço. Ou até quando o orgulho ferido pode cegar? Ela, tomada por sentimentos mesquinhos de vingança, quer vê-lo em péssimo estado. Nossa, que é bem mesquinho mesmo isso. Quer que ele sofra horrores para pagar o que fez para ela. Mas a verdade é que ele hoje, após 3 anos do rompimento, está cada dia melhor em todos os sentidos. E ela apenas querendo vê-lo mal. Pois é. Então. Aí, ó. E sabe por que ele está melhor em todos os sentidos? Justamente porque ele não continuou conectado em algo que não acrescenta mais na vida dele. No caso, ela. Ele chegou à conclusão que a relação, como eu disse, a pessoa, ó, por esse histórico aqui, que ele ajudou ela 2 anos, tal, por amizade. Isso aqui mostra que está muito mais para aquela teoria que eu falei. O cara se desenvolveu e justamente por ter se desenvolvido, ele não quer mais estar na relação. Não é porque ele era oportunista, não é porque ele era um vigarista, não é por causa disso, não. Porque se fosse isso, ele simplesmente teria virado as costas e nunca mais teria olhado para ela. Não, o cara fez questão de ajudar por 2 anos. O que para mim foi uma surpresa, porque para mim parecia que ela era, né, a bam. Então parecia que ela que tinha dinheiro, ela que tinha não sei o quê, e ele estava meio que ali, à sombra dela. E pelo visto não é bem assim, né? Então aqui, só pelo fato dele ter ajudado, me parece que é esse caso mesmo. Gente, ele simplesmente enxergou que não dava mais. Tá vendo? Ah, para a sociedade era um casal perfeito, mas na intimidade haviam muitas diferenças. Essas diferenças, quando ele se desenvolveu, ele conseguiu enxergar essas diferenças, conseguiu perceber que, tipo, não rola mais, não dá mais. E como eu disse, ele está cada vez melhor por conta disso. Porque agora ele quer se desenvolver cada vez mais. Ele quer estar em situações que agreguem com ele. E ela não. Ela fica conectada numa situação que não agrega mais a ela. Fica conectada nele, fica conectada em vingança, fica conectada em querer ver ele se dando mal, se lascando. Lógico, ela não vai progredir mesmo. Ele, por sua vez, diz que gosta dela como amiga, que a considera muito, que reconhece que ela o ajudou, mas que deseja que ela seja feliz com outra pessoa. E que sente tanto carinho de amigo por ela, que, se ela um dia se casar com outro e permitir que eles sejam amigos, que ele tranquilamente e com todo respeito gostaria de frequentar a casa dela com a sua atual esposa e manterem a amizade. Afinal, ele se descobriu um grande amigo dela e vice-versa. Vice-versa não, bem. Vice-versa não, porque ela não se descobriu uma grande amiga dele, não.
A mulher deixada não se recupera. Fica para lá e para cá, denegrindo a imagem dele, querendo que amigos em comum tenham raiva dele e ele, com todo o caráter, não fala um A dela. Ele nunca foi um oportunista mesmo. E claro que ele deve ter reclamações, afinal, ninguém é perfeito. Mas enfim, como ajudar essa moça? A vida continua. Quem ela julgava parado e sem perspectiva, andou. E ela, a dona dinâmica, linda, maravilhosa e poderosa, paralisou. Viu como o mundo dá voltas? E aí o e-mail termina. O mundo dá voltas sim, meu anjo. Né? O mundo dá muitas voltas. É por isso que a gente não deve ficar pisando em ninguém, não. Né? Entender que a gente vive, né, em sociedade, que a gente tem que viver da melhor maneira possível, respeitando os outros, enfim. Mas, tá vendo? Ela está paralisada agora. E paralisada por quê? Porque o ego ferido não deixa, né? Fui trocada, fui colocado para... Então agora ela está nesse lamaçal onde ela se colocou. Porque assim, esse lamaçal foi ele que me jogou. Não. Veja bem, é claro, é óbvio. Qualquer pessoa que tem sentimento pela outra pessoa, tal, e aí se sente trocado, deixado, vai sentir tristeza, vai se sentir perdido, vai sentir frustração, raiva. No começo é normal sentir raiva. O que não é normal é tanto tempo depois, né, continuar sendo regido por essa raiva. E essa raiva, na verdade, é ela que me paralisa. A raiva, o desejo de vingança, querer ver o outro mal. Então, tudo isso me paralisa. Então, aí já deixou de ser um processo normal. Onde, sim, me sinto triste por ter sido deixado, minha autoestima fica abalada porque eu acho que eu fui trocada, então começo a questionar, acho que eu não tenho valor. Então, é normal esses questionamentos, principalmente quem não tem o hábito de trabalhar as questões emocionais dentro de si. Porque quem trabalha essas questões emocionais já vai ficar triste, vai sentir raiva, mas, por exemplo, não vai deixar que a autoestima caia porque eu fui trocado, porque já consegue entender que não tem a ver comigo, tem a ver com conclusões que a pessoa chegou. Né? Então, por exemplo, ele se desenvolveu e chegou à conclusão que o nosso relacionamento não estava agregando. Então, não é que eu, como pessoa, não sou uma pessoa boa. Tanto que ele quer manter a amizade, o cara, né, ela querendo colocar os amigos contra ele e ele querendo manter a amizade. Ele não falando um A contra ela. Então, por aí você vê, olha, a mulher querendo o mal dele e ele querendo ser amigo dela. Você vê que o problema não estava que ele não via valor nela. É que a relação para ele não estava agregando mais. A relação é que a gente leva para o pessoal e a gente acha que então eu não tenho valor, eu não fui mulher para segurar ele me trocou por outra, Então, a autoestima vai lá no ralo. Então, quem já tem um conhecimento emocional, isso não se abala tanto, a autoestima. Mas quem não tem, quem não trabalha essas questões emocionais, cai e cai lindamente, cai feito abóbora, explode no chão. Então, por isso que tem que entrar num processo terapêutico, por exemplo. Ela precisa de ajuda. Meu Deus do céu, 3 anos e eu vou te dizer, se não se ajudar, tem gente que vai passar o resto da vida nesse tipo de coisa aqui. Nessa raiva, e às vezes isso somatiza. O que é a somatização? É quando um problema emocional se torna algo físico. Então pode vir até um câncer. Opa! Sabe? Questões não engolidas, eu não consigo digerir isso, pode gerar até um câncer no estômago. Parece que eu estou engasgada, parece que eu preciso falar, parece que, sabe, por mais que eu xingue, parece que não é suficiente, tem coisa que pode gerar um câncer na garganta. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa não se liberta disso, dessa energia, dessa coisa, ela gruda aí nisso e não percebe que isso está fazendo um mal psíquico enorme para ela. E isso, claro, pode trazer consequências físicas. Né? Dei exemplo do câncer, mas tantos outros
fatores físicos podem ser ocasionados por conta disso. Dor nas costas, pessoa que começa a ter dor crônica no pescoço, não sei o que, parece ter um peso que está sendo carregado aqui. Então, são muitos fatores físicos que por vezes são advindos de causas totalmente emocionais e que a pessoa não resolve. É uma pena, né, gente? Porque a pessoa podia, sabe, voar, se libertar, sabe, reescrever a sua história, enfim, recomeçar e ser tão feliz. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.